César, a gente começa com essa notícia exclusiva do site do SBT News. O Congresso prepara uma manobra para incluir as investigações do Banco Master na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Essa CPI já está aberta no Senado. E é destaque, então, da nossa colunista Marcela Matos. Vamos ver aqui a notícia no telão. Ela diz que o movimento é articulado por causa de uma possível resistência por parte de parlamentares e dos presidentes da Câmara e do Senado em criar a CPI do Banco Master. A ideia visa abrir uma frente de apuração envolvendo o banco de Daniel Vorcaro dentro da CPI do crime organizado, que já está, portanto, em andamento no Senado. O senador Alessandro Vieira, relator da comissão, é o principal defensor dessa proposta. Ele propõe uma divisão da comissão em tópicos que vão desde a lavagem de dinheiro por facções criminosas até o uso de fundos para ocultar fraudes e inflar patrimônio de maneira artificial. Aí, nesse caso, abrange o Banco Master. Na avaliação dos articuladores, essa estratégia eliminaria os questionamentos de que o Master não se enquadra no escopo principal da CPI. E sobre esse assunto, Lúcio, nada melhor do que trazer para cá a própria Marcela Matos, autora dessa reportagem lá na sua coluna. E aí, Marcela, bom dia para você, tudo bem? Queria que você explicasse para a gente como que pode ser feita essa manobra no Senado Federal, nessa CPI do crime organizado, para tentar colocar ali, de alguma forma, o banqueiro Daniel Vorcaro e essas fraudes envolvendo o Banco Master dentro dessa investigação que já está em andamento. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo, e parabéns pela notícia aí, por esse mais um furo. Obrigado. Bom dia, Lúcio. Bom dia, César. Pois é, o Congresso ainda está em recesso, mas já tem muita gente pensando aí na retomada dos trabalhos, e a questão das investigações envolvendo o Banco Master é um tema prioritário que vem realmente mexendo ali nas articulações políticas. Essa proposta é do senador Alessandro Vieira, ele é do MDB de Sergipe, ele é o relator da CPI do crime organizado e, segundo ele vem conversando ali com a ala jurídica, com a sua equipe jurídica e com outros parlamentares, a estratégia, então, é incorporar as investigações do Master já a essa CPI que já está em funcionamento. Essa seria uma estratégia para driblar uma esperada resistência por parte da cúpula do Congresso Nacional em dar andamento à CPI do Banco Master. Já tem ali no Senado tanto uma movimentação para criar uma CPI formada só por senadores ou uma CPMI formada por deputados e senadores. E nos dois casos cabe ao presidente Davi Alcolumbre decidir se aceita ou não a instalação dessa comissão. Hoje, pelas conversas, se avalia que Davi Alcolumbre poderia postergar a criação dessa CPI ou até rejeitá-la. Então, a ideia seria justamente pegar essa comissão que já está em andamento e puxar esse tema que, segundo a proposta, segundo os articuladores, é afeito sim a CPI do crime organizado, porque inclusive a própria Polícia Federal trata ali as articulações, as fraudes do Banco Master. Uma das frentes de investigação seria justamente a de uma organização criminosa. Então, para os articuladores dessa proposta, seriam temas afeitos e isso não poderia gerar questionamentos de que a investigação envolvendo o Banco Master estaria fora do escopo da CPI do crime organizado. Lembrando que essa CPI ela foi criada logo depois daquela operação da Polícia do Rio de Janeiro que mirou integrantes do Comando Vermelho lá no Complexo da Penha e do Alemão, né? Depois disso, o Senado reagiu, criou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as facções criminosas e é dentro, então, dessa comissão que se avalia alguma manobra para incluir as investigações do Banco Master, justamente porque avalia-se que haverá muita resistência. Além disso, se esse tema do Master for incorporado a essa CPI, o benefício é que ela pula etapas. Vamos considerar que Davi Alcolumbre acate a criação da CPI do Banco Master. Isso geraria
um prazo ainda demorado, porque é necessária a leitura da criação dessa CPI em plenário, depois os líderes partidários têm de indicar os membros, depois tem uma primeira sessão para definir presidente, relator, depois define um plano de trabalho, ou seja, até começar de fato a investigação é um processo muito longo. E aí vale sempre lembrar, estamos em um ano eleitoral, o calendário fica muito mais apertado, então, para os articuladores dessa proposta, seria um jeito de pular várias etapas e garantir que alguma investigação envolvendo o Banco Master vai acontecer ali no Congresso Nacional. É claro que não é só por parte, né? São várias frentes também de resistência sobre essa investigação do Master. Então, temos de ver também, dentro da própria CPI do crime organizado, se haveria aderência a esse movimento. Mas fato é que ele vem sendo articulado pelo relator da CPI, não é qualquer figura, né? O senador Alessandro Vieira é uma figura, inclusive, moderada, ele não é nem de direita nem de esquerda, e é ele, então, quem vem encampando essa proposta de ampliar ali o escopo da CPI do crime organizado e passar a investigar as fraudes do Banco Master. César e Lúcio. Marcela, você tem toda a razão, né? Se até abrir uma CPI, a gente já estaria num período eleitoral. Agora, eu vou te perguntar, eu conversei com o César aqui, ele acha que passa essa manobra, né? Eles vão conseguir incluir. Qual a tua opinião? Eu acho que vai continuar tendo um efeito político e se as forças políticas realmente estiverem muito mobilizadas para barrar qualquer investigação do Master, essas forças, em geral, acabam sempre vencendo no Congresso Nacional. A gente sabe da dificuldade em se avançar em temas espinhosos. Em um ano eleitoral é ainda muito mais difícil, porque, inclusive, o governo considera que pode atrapalhar o avanço de uma agenda prioritária nesse ano que é curto, e o governo quer sim aprovar algumas pautas que têm um forte apelo eleitoral. Então, a reação política a esse movimento também vai ser muito clara sobre as intenções do Congresso Nacional em avançar nessa investigação. Ontem, César e Lúcio, a gente estava conversando sobre uma outra frente também, que é a criação de um grupo de trabalho dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, né? Seria também uma alternativa menor para buscar algum tipo de investigação, algum tipo de reação por parte do Senado. Só que esse grupo de trabalho, ele já foi criado, ele não precisa de todo esse rito, né? É um puxadinho ali da Comissão de Assuntos Econômicos, esse grupo de trabalho. Ele já foi criado, mas ele tem efeitos muito limitados. Ele não pode, por exemplo, aprovar quebra de sigilo, ele não pode aprovar várias outras medidas que uma CPI, que tem ali um escopo, uma atuação policial investigativa, tem. Também a convocação de figuras investigadas, por exemplo, por parte desse grupo de trabalho, os senadores podem pedir a convocação. Agora, a presença desses investigados não seria obrigatória. Então, esse grupo de trabalho ali da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos, é muito mais limitado, mas é um primeiro passo em direção a alguma investigação. Temos agora, então, esse segundo movimento, que seria essa segunda frente alternativa à CPI do Banco Master, já visando ali uma esperada resistência dentro do Congresso Nacional em se debruçar sobre esse tema. Maravilha, Marcela. Obrigado demais aí pelas informações. E, Lúcio, é uma movimentação grande. A Marcela agora traz essa informação mais recente sobre essas tentativas de manobras que estão sendo feitas ali no Senado para tentar avançar nessas investigações sobre o Banco Master. Mas há também, por exemplo, na CPMI do INSS, já alguns pedidos de convocação, de quebras de sigilo específicas sobre casos relacionados ao Banco Master e à Reag Investimentos, que seria a gestora de fundos que estaria envolvida, segundo a Polícia Federal, nesse esquema fraudulento de compra de ativos fraudulentos, de ativos podres, como eles chamavam, que acabavam sendo inflacionados, né? Então, vai ser interessante ver, na volta do recesso, todas essas manobras sendo feitas diante de uma resistência de abertura de uma nova CPI. Exatamente, César. E eu, no meu ponto de vista, e acredito que você também, telespectador, a gente torce para que eles consigam incluir, porque a gente quer ver uma CPI do Banco Master em andamento, a gente quer que esse caso venha à tona e seja colocado em pratos limpos, que esclareça, a gente quer transparência em relação a tudo que aconteceu em relação a essa liquidação.